Boa noite a todos os alunos. Aqui é o professor Valdemar Martins e nós iremos aprender aqui juntos nessa noite, né, com vocês, sobre o conteúdo da nossa disciplina de História. Nós estamos no segundo ano do ensino médio e o tema da nossa aula é a abolição da escravatura. Então, é um tema de suma importância, né, para a nossa compreensão. É um tema que foi muito conhecido, né, e é um tema que reflete até os dias de hoje, né? Muito importante nós termos o conhecimento de como que aconteceu, né, todas essas questões, como que elas se desenvolveram e como que elas trazem, né, significado até os dias que nós vivemos, né? Onde há muitas coisas que ainda se refletem, há um grande legado, né, deixado por essa abolição da escravatura. Inicialmente, nós queremos aqui, né, verificar com os nossos alunos os objetivos da nossa aula. Então, o objetivo da nossa aula é compreender o processo de abolição da escravidão no Brasil de uma perspectiva crítica e plural, valorizando o protagonismo negro e os conflitos sociais da época. Identificar os principais fatores que levaram à abolição da escravidão no Brasil, reconhecer o papel de pessoas negras e de movimentos abolicionistas na luta contra a escravidão e refletir sobre as consequências sociais e econômicas da abolição para a população negra. Discutir também os limites da Lei Áurea e a persistência do racismo estrutural no Brasil contemporâneo. Tudo, né, da nossa aula é o movimento abolicionista no Brasil, o protagonismo negro na resistência à escravidão, a Lei Áurea e suas limitações, o racismo pós-abolição e as suas heranças, né, no século XXI, que é o século que nós vivemos. Os recursos que nós iremos utilizar aqui para nossa aula são quadro, pincéis, projetor, slides, como os que estamos aqui apresentando, né, documentos históricos, trechos da Lei Áurea de 1888, né, de 3 de maio de 1888, vídeos, né, de canais como YouTube, canal de História Preto ou TV Escola, cartolinas, marcadores para a linha do tempo. Inicialmente, nós queremos deixar aqui, né, para os nossos alunos uma indagação muito importante a respeito da nossa aula, né? Iniciaremos concedendo a cada um dos nossos alunos uma contextualização do sistema escravocrata no Brasil, destacando a importância da escravidão na estrutura econômica e social do Império, a partir de uma pergunta provocativa. A abolição foi uma concessão, né? Ela aconteceu por conta daqueles que estavam ali lutando, né? Do povo, ou uma concessão da elite. Então, aqui será iniciado um diálogo, né, com os estudantes para identificar os conhecimentos prévios de cada um de nós sobre esse tema que é tão importante. Então, nós vemos aqui inicialmente nossa aula, né, que os escravos, né, a partir do momento que começou-se a produzir o açúcar, né, no Brasil, então os escravos eles começaram a serem trazidos para cá. E os escravos eles foram distribuídos nas fazendas, né, onde inicialmente ali começou-se a produção de açúcar e depois houve a produção de várias, né, outros alimentos, né, em todo, dependendo de cada região, né, cada região tem um clima e aí começou-se ali a haver uma produção em vários lugares do nosso país. E esses escravos, né, eles também foram distribuídos em outros locais. Então, eles foram distribuídos também, né, como nós dissemos aqui, nas fazendas, nas cidades também, nas famílias ricas, né, famílias que tinham posse, que tinham valores ali para comprar esses escravos. Então, eles foram sendo introduzidos na sociedade e eles viviam, né, em vários lugares ali, trabalhando, né, de uma maneira, né, que essa escravidão ela era exercida sobre a vida de cada um deles. Então, eles eram, né, de fundamental importância para o desenvolvimento, né, da própria economia do Brasil. Eles estavam ali inseridos naquela sociedade, não de uma maneira que eles queriam estar, né, mas eles estavam inseridos naquela sociedade.
e eles tinham para essa sociedade uma grande importância, né? Tanto na parte econômica também como na parte social e até mesmo na parte política também. Então ali, né, dessa escravidão, houveram várias resistências, né? E a abolição da escravatura, que é o nosso tema aqui da nossa aula, ela é nada mais que isso. Ela é uma resistência que houve. E uma resistência que houve não apenas pelas pessoas negras, mas também por outras pessoas também que estavam ali auxiliando a eles, né? Outras pessoas também que não estavam contentes com aquela situação, que eram os chamados abolicionistas. Então havia vários ramos da sociedade que foram ali, né, foram se organizando e até chegarmos à questão, né, do advento da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. Então houve ali a participação de várias pessoas nesse advento, mas as pessoas negras, elas também tinham ali a sua participação importante sobre, né, em todo esse caso, também aqueles que estavam livres também ali participando. Então, eles foram protagonistas, né, dessa decisão. Embora essa decisão ela aconteceu também por vários outros casos, né, como até uma própria pressão, né, de outros países sobre o Brasil, uma vez que o Brasil foi o último dos países da América, né, a conceder a liberdade às pessoas negras. Então, eles já estavam, né, havendo ali uma grande pressão, principalmente pela Inglaterra, né, no Brasil, para que essa abolição acontecesse. Então, houve ali vários eventos, mas a movimentação das pessoas, houve uma organização, e aí tivemos o advento, né, no dia 13 de maio de 1888, da Lei Áurea. Mas antes dessa Lei Áurea, né, também é importante nós entendermos que houveram várias outras coisas que desencadearam nela. Então, aqui, né, é a nossa contribuição de maneira introdutória aqui para esse tema. Posteriormente, nós vemos, né, junto com os nossos alunos, que por meio de uma exposição de diálogo e de imagens, documentos históricos, os alunos conhecerão os principais fatores que levaram à abolição da escravatura, com ênfase no protagonismo negro e nos movimentos abolicionistas. E será exibido um vídeo curto sobre o tema, seguido de um debate. Os alunos, divididos em grupos, construirão uma linha do tempo crítica, destacando marcos na luta pela liberdade, como a resistência escrava, as leis abolicionistas e o papel de figuras como Luiz Gama, José do Patrocínio e muitos outros, né, que lutaram para que as pessoas fossem libertas, né, dessa condição de escravos. Então houve ali, né, e aqui o nosso desejo, né, para o nosso debate é que nós estejamos, né, cada um contribuindo de uma maneira assim para estarmos entendendo esse tema que é tão importante. Então, a escravidão era algo que já havia, né, já estava vindo e já estava sendo repudiado por várias pessoas. Muitas pessoas não aceitavam, as próprias pessoas que estavam escravizadas, elas nunca foram contentes com essa questão, porque era retirado delas a sua liberdade. Mas houve ali algumas leis, né, que foram como a lei do ventre livre, né, a lei Eusébio de Queiroz, que deu fim ao tráfico de escravos, a própria lei do ventre livre, como nós dissemos em 1871, que concedia àqueles que nasciam, né, já não estar mais nessa condição de escravos. Então houve ali várias coisas, né, que foram levando até chegarmos a 1888, quando houve a abolição da escravatura. Então teve um caminho ali, né, e foi percorrido para que tudo aquilo acontecesse. Então a abolição ela aconteceu, e ela aconteceu por quê? Porque havia ali um movimento, né, dos negros, e havia um movimento dos abolicionistas, que eles lutavam contra essa escravidão. Então isso é muito importante, né? Pessoas como Luiz Gama, como José do Patrocínio, como Rui Barbosa, vários outros, né, que lutavam contra essa situação. São pessoas que estavam, né, ali descontentes, porque elas entendiam que era necessário findar com esse processo de escravidão. Bem, podemos ver aqui ao final da nossa aula, né,
a conclusão de que nós e aí iremos, né, apresentar em grupos, né, uma síntese coletiva sobre os limites da Lei Áurea e os efeitos da abolição à população negra. Será proposta uma reflexão sobre as heranças da escravidão no Brasil atual, ligando o passado à realidade do racismo estrutural. Então é muito importante nós termos aqui, né, ao final, esse entendimento, né, em grupo, aqui entre os alunos, né, para que nós possamos compreender o que foi que aconteceu. Porque a Lei Áurea, ela concedeu a liberdade às pessoas negras, né? Então aconteceu ali, tudo bem. Só que posteriormente ali àquela lei, né, não houve um auxílio a essas pessoas. Então as pessoas eram colocadas em liberdade, né, e elas estavam ali trabalhando nas fazendas e tudo, e elas eram colocadas nas cidades. E infelizmente, às vezes até algumas pessoas iam para a marginalidade porque elas não tinham ali, né? Não tinham como sobreviver naquelas cidades, elas não tinham emprego, elas não tinham renda. Então, é uma situação que se desencadeou de uma maneira muito séria, porque a lei, ela concedeu a liberdade às pessoas. Só que a lei, ela não deu uma continuidade para que essa liberdade pudesse ser efetivada na vida de cada uma dessas pessoas, né? Então, isso acabou gerando várias diferenças entre as pessoas. E aí aqui nós podemos ligar, né? Ligar esse passado à realidade de racismo que nós vivemos hoje. Então, até os dias atuais é necessário essa luta constante e incessante, né, de cada um de nós da sociedade, para que a cada dia possa haver uma igualdade entre as pessoas. E essas questões do racismo, né, estrutural, que está, infelizmente, né, entranhada em nosso país e em vários outros lugares, ela precisa ser superada, né? Porque nós somos todos iguais perante a lei, somos todos iguais, independentemente da cor de cada um, mas o importante, né, é os direitos que nós temos, os nossos deveres. Vivemos em uma sociedade e precisamos buscar a cada dia esta igualdade. Então, a escravidão, né, que se findou ali com a Lei Áurea, né, ela é contrária à liberdade, né? Só que essa lei, ela não concedeu, né, uma estrutura para essas pessoas. Então é importante nós estarmos a cada dia buscando esse entendimento. Então essa é, né, a contribuição que nós queremos deixar aqui para cada um a respeito desse tema da abolição da escravatura no Brasil. É uma abolição que aconteceu, mas que precisa ainda ser vigiada pelos olhos de cada um de nós até os nossos dias. As nossas avaliações também poderão ser aqui aplicadas, né, com vários entendimentos aqui a respeito, né, da participação dos alunos, né, clareza na coesão de textos, né, capacidade de argumentação, questionário. Precisamos de entender quem foi os protagonistas da abolição, a própria Lei Áurea, né, se ela atendeu às necessidades de ex-escravos. Então vamos entender aqui através dessas avaliações, né, o racismo é uma herança de escravidão. Vamos buscar aqui a explicação dentro daquilo que até já conversamos aqui. Ao final nós temos nossas referências bibliográficas. Então deixamos aqui, né, essa breve participação para cada um, para que nós possamos a cada dia estarmos refletindo sobre essas questões e buscando, né, para que, né, não haja diferenças, mas que sejamos todos iguais. Essa é a nossa contribuição, agradecemos a atenção de todos, uma boa noite a todos.